caríssimo doutor Juliano Leonel, a Escola Superior da Magistratura agradece pela sua simpática presença para essa entrevista. Eu tenho como um dos maiores processualistas penais do Brasil, como um dos grandes defensores públicos do Brasil, hoje ligadíssimo ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Acompanho de perto e com vivo interesse o seu trabalho. Aliás, já tive até a honra e o prazer de prefaciar uma das suas importantes obras, feita em parceria com o não menos preparado, advogado Yuri Félix, que tem exatamente trabalho até mesmo com o nosso Alberto Silva Franco, ex-presidente do IBCCRIM. Eu quero lhe fazer uma pergunta e eu já tenho mais ou menos uma ideia da resposta do ilustre amigo, do ilustre colega. O ministro Sérgio Moro, preocupado com a questão da violência, do crime e da criminalidade, que desafia o nosso sistema de justiça criminal, para melhorar a segurança pública do Brasil, apresentou há poucos dias um pacote de medidas que vem sendo alvo de demolidoras críticas, mas também de aplausos e de elogios. Como estudioso da ciência criminal e defensor público de reconhecidos méritos, qual a análise que faz do projeto de lei denominado anticrime? Quais os pontos positivos do seu entendimento e os que são questionáveis nesse pacote de medidas do ministro Sérgio Moro? Desembargador Edivaldo, antes de mais nada, agradeço o convite. Sempre uma honra muito grande participar desse programa com Vossa Excelência, onde sempre o direito está em debate e, claro, sem, obviamente, ter a arrogância de ser o detentor da verdade, eu penso algumas coisas com relação a esse pacote elaborado pelo ministro Sérgio Moro, e respondendo à pergunta do senhor, eu começaria com algumas premissas que me parecem importantes para a gente delimitar o debate. Primeiro, crime, violência, corrupção é algo que realmente existe, não podemos negar, e como isso, inclusive, vem trazendo preocupação de todos nós que trabalhamos no sistema de justiça. Penso eu que na academia não há nenhum professor, nenhum mestre, doutor, que efetivamente defenda a impunidade. Claro que todos nós somos contrários ao crime, à violência e à corrupção. Não por outra, particularmente, eu não sou abolicionista. Na verdade, eu entendo que punir é necessário e ainda punir é civilizatório. Agora, é claro que essa punição ela deve ser exercida e o poder punitivo é legítimo quando realmente limita as regras e respeita as balizas constitucionais. Dentro desse contexto, então, qualquer crítica eventualmente que eu venha fazer ao pacote do Moro não é por ser um defensor da impunidade. Mas me parece que aquilo que o ministro Sérgio Moro propõe é o mais do mesmo. É aquilo que nós já estamos cansados de ver, essa onda punitivista que acaba gerando um direito penal, um processo penal meramente simbólico, meramente sedante, com intervenções de urgência que não atacam as raízes do problema e que, portanto, dificilmente vai conseguir trazer significativa redução daquilo que se propõe a combater. Como todos nós sabemos, o crime é um fenômeno complexo, biopsicossocial, e particularmente não existem respostas e saídas fáceis para se resolver problemas tão complexos como é esse, do crime, da violência, da corrupção no Brasil. Bom, é claro que o projeto tem pontos muito polêmicos e outros até que me parece que representam algo de positivo. Eu acho que pouquíssima coisa do projeto realmente é positivo. A título de exemplo, o perfil de balística, onde a gente vai ter dados de balística forense, enfim, me parece algo interessante, como também um banco de dados da biometria, algo que inclusive a Justiça Eleitoral tem e a lei prevê a possibilidade, inclusive, de se compartilhar, o que facilitaria uma eventual identificação de digitais encontradas na cena do crime, enfim. Me parece que são
são coisas bem positivas. Doutor Juliano Leonel, como o ilustre amigo vê a atual quadra de violência, de crime e de criminalidade que nos choca e atordoa, não só pelos seus espantosos números, mas pela motivação e crueldade com que costumam agir os seus autores? Criminalidade de hoje, do século XXI, não é a mesma criminalidade de quando foi elaborado o nosso Código Penal. E é necessário, obviamente, que o legislador, né, atento a essas mudanças, também tenha a preocupação de trazer novos institutos, né, a fim de que possamos realmente ter um direito penal e um processo penal adequado à modernidade e a esses novos tempos. Claro que, como eu falei, né, a violência é algo que existe, né, os dados estão aí, mas por outro lado, desembargador, nós já temos a terceira população prisional do mundo. Né? Já temos aí, né, só atrás de Estados Unidos e China, inclusive já superando a Rússia, né? Temos evidências muito fortes de que a prisão por si só, né, e o aprisionamento, o encarceramento, não trouxe lá grandes diminuições, né, na prática de crimes, especialmente os crimes violentos. A lei dos crimes hediondos é um grande exemplo disso. A lei dos crimes hediondos data da década de 90 e nós não tivemos um arrefecimento. Ao contrário, né, me parece que alguns estudos demonstram o seu crescimento. E, claro, a gente precisa pensar, sim, em políticas públicas sérias de segurança pública. Claro que o que está aí não nos agrada e não agrada a ninguém. A população, obviamente, está insatisfeita com esse estado de coisas que nós vivemos hoje. Mas, por outro lado também, desembargador, a gente não pode deixar de reconhecer, né, que a criminologia midiática, ela também contribui em alguma medida com relação a essa sensação de violência que nós temos. Porque, claro, hoje, através dos meios de comunicação e da exploração, né, de determinados crimes por determinados tipos de programa, eles potencializam essa sensação de violência, de impunidade, aumentando inclusive o terror, né, que as pessoas eventualmente tenham com relação a esse fenômeno da criminalidade. Mas a gente precisa, óbvio, pensar em medidas. Como eu falei, problemas complexos demandam soluções complexas. E, claro, políticas públicas sérias de segurança. Agora, não me parece que o processo penal ele é instrumento a serviço da segurança pública. Quando, particularmente, a gente procura estudar o fundamento de existência do processo penal, por que o processo penal existe, por que nós precisamos dele, e a gente busca, eventualmente, a exposição de motivos do Código de Processo Penal, e a gente busca, inclusive, o Estado nazista, a gente percebe que o processo penal é construído dentro dessa perspectiva de defesa social e de combate da criminalidade. É por isso que o CPP, inclusive, vem na década de 40, né, na ditadura de Vargas, com inspiração fascista, inclusive, já que a gente buscou o Código de Processo Italiano como modelo, o Código de Rocco, feito por Manzini, que, inclusive, o Rocco chegou a declarar à época que era o código mais fascista de todos os códigos fascistas, e que tinha por meta essa segurança pública. E a gente está aí com os dados evidenciando que não surtiu efeito. Então, realmente, a gente tem que procurar, né, políticas públicas sérias, mas não me parece que medidas do processo penal que o transformem nesse possível instrumento a serviço do poder punitivo vai arrefecer alguma dessas práticas que tanto atrapalha, incomoda e aterroriza as pessoas hoje na nossa sociedade. Muito obrigado. Meu caro Juliano, que expectativa tem o ilustre processualista penal sobre tão dramática e insustentável situação de violência, de crime e de criminalidade no Brasil? É possível, na sua avaliação, acreditarmos na reversão desse quadro e na possibilidade de termos uma sociedade em que o crime se transforme em incidente inabolível, mas episódico e circunstancial? Olha, se a gente analisar, né, ao longo da história, a gente vai perceber, desembargador Edivaldo, que a violência é algo que sempre existiu e sempre existirá, né? Isso me parece muito claro. Aliás, a própria professora Ruth Gauer, uma das maiores historiadoras das ideias jurídicas que nós temos, que foi minha professora recentemente no doutoramento, no programa de Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul,
ela tem um vasto estudo, né, acerca da violência, e ela já disse com todas as letras que a violência, ela não é um todo anacrônico de uma sociedade que está em vias de extinção. A violência, ela é intrínseca a qualquer fato social. Então, em qualquer sociedade humana, sempre existiu e sempre vai existir a violência. Agora, claro, nós também não conhecemos sociedades humanas que abriram mão completamente de sistemas de controle social. Então, óbvio que nós precisamos de controles sociais para que a gente tenha, eventualmente, a criminalidade, né, aceitada em níveis minimamente racionais. Agora, a questão é, se os controles sociais são necessários, a gente também não pode negar que o direito penal é um desses controles sociais, mas é o mais ineficaz de todos eles. Os controles sociais extrapenais acabam sendo muito mais eficientes, conforme demonstram alguns estudos antropológicos e sociológicos. Por exemplo, educação é um controle social importante, família é um controle social, religião, né, o emprego, tudo isso são controles sociais. O problema é que nós apostamos sempre no direito penal, que é um controle social. Volto a frisar, eu não sou abolicionista, eu ainda entendo que o direito penal é necessário, que punir é civilizatório, mas não dá para a gente depositar todas as nossas esperanças no direito penal, né? Isso me parece claro, e os dados estatísticos demonstram isso. Apesar de não termos estudos muito seguros acerca disso, há quem diga que a reincidência, por exemplo, ela acaba sendo a mesma em países como o Brasil e em países desenvolvidos. O que mostra realmente que a pena de prisão, ela não cumpre aquelas funções declaradas, né? E, portanto, a gente precisa sim de controle social. E respondendo à pergunta do amigo, claro que eu acho possível, né, nós termos, claro, uma sociedade menos desigual, menos violenta. E a gente tem grandes exemplos disso, né? A gente tem países na Europa que apresentam índices de violência bem aceitáveis, bem aceitáveis. Agora, é claro que isso não é uma coisa imediata, são políticas de médio a longo prazo que devem ser feitas com seriedade, independentemente do partido político que esteja no governo. Temos agora um ligeiro intervalo. Meu caro doutor Juliano, em outra entrevista, o amigo ilustre defensor público aqui já me respondeu esta pergunta. Eu sei também qual é a sua posição a respeito desse questionamento. Como nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, há 1 ou 2 anos, autorizou a prisão do réu após condenação em segunda instância. No seu entendimento, tão controvertida decisão viola ou não o princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado pela Constituição Coragem, pela Constituição Cidadã de 1988? Desembargador, a época da decisão, né, do Supremo sobre essa matéria, inclusive eu juntamente com o colega Paulo Thiago, que é doutorando pela Unicinos, tivemos a oportunidade de escrever 2 artigos sobre isso, um publicado na Empório do Direito, um publicado no Conjura, onde nós enfrentamos essa questão. Inclusive, essa questão ela volta à tona, e é importante a pergunta do amigo, porque efetivamente ela faz parte do projeto, né, aí do ministro Moro. E aí o que a gente primeiro tem que entender, desembargador, é que em abril o Supremo, pelo menos está pautado para julgar, e tudo indica que vai julgar, 2 ações declaratórias de constitucionalidade sobre esse tema. Então, muito me admira fazer parte, né, desse pacote, essa posição, né, que o Moro coloca, de que seria possível a prisão a partir de condenação em segundo grau. O que teria sufragado esse entendimento do Supremo, com a mudança que aconteceu há 2 anos atrás, mas sabendo ele que temos essas 2 ADCs para serem julgadas agora em abril, em controle concentrado de constitucionalidade,
e que efetivamente pode colocar uma pá de cal nas pretensões do ministro. De toda maneira, me parece claro que essas prisões elas violam a presunção de inocência. O que a gente precisa debater, e eu acho que não seria nenhum demérito debatermos, é se realmente, a presunção de inocência, com a elasticidade que se tem no Brasil e não se tem em outros lugares, se deveria algo a ser mantido no texto constitucional. Como nós bem sabemos, todos são presumidamente inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Antes, portanto, do trânsito em julgado, todos são presumidamente inocentes. E claro, isso poderia ser objeto de debate, mas para fins de no futuro, quando eventualmente se pensasse numa nova Constituição Federal, até porque o artigo 5º é uma cláusula pétrea. Agora, o que não dá é para dizer que trânsito em julgado não é trânsito em julgado. Se nós temos condenação em primeiro grau, se nós temos condenação em segundo grau, e ainda há recursos à disposição da defesa, como recurso especial, como recurso extraordinário, é claro que não se operou o trânsito em julgado na segunda instância. Por mais que se queira dizer que o recurso especial e que o recurso extraordinário não têm efeito suspensivo. Inclusive, o Moro também coloca esse ponto, destacando que seria possível a prisão a partir de segundo grau, porque os recursos especiais e extraordinários não teriam efeito suspensivo. Ora, nós não podemos interpretar a Constituição de forma restritiva a partir do Código de Processo. A gente precisa interpretar o Código de Processo a partir da Constituição. E se o Constituinte, à época, elegeu como marco da presunção de inocência o trânsito em julgado, não me parece ser possível essa prisão em segundo grau sem que venha a ferir o texto constitucional de morte. Agora, não está a se dizer com isso, desembargador, que não se possa eventualmente prender as pessoas antes do trânsito em julgado. O próprio texto constitucional autoriza, quando lá no artigo 5º diz que ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem judicial escrita e fundamentada. Então, nenhum processualista penal nega a possibilidade de um desembargador, quando da prolação do acórdão condenatório em segundo grau, determinar a prisão de alguém, desde que o faça de forma fundamentada, desde que cabível a prisão preventiva, desde que presentes todos os requisitos necessários para a prisão preventiva. Então, para aqueles casos onde é necessária a prisão, em termos cautelar, processualmente falando, a prisão sempre existiu e sempre foi constitucional. O que me parece que não é constitucional é essa prisão automática, que o Moro, inclusive, coloca no projeto, inclusive sabendo ele, que é uma matéria controvertida, de uma votação extremamente apertada no Supremo e que vai ser submetida agora a julgamento plenário em abril. E convenhamos, se nós pegarmos os votos dos ministros, apesar dos 6-5, daquele famoso habeas corpus do ex-presidente Lula, a rigor, apenas 2 ministros concordam efetivamente com a prisão automática, sem nenhuma ressalva. Então é algo que a gente vai acompanhar aí com bastante atenção, porque o Supremo vai enfrentar essa matéria em abril. E a questão que se coloca é, e o Supremo, entendendo agora pela impossibilidade dessa prisão, o que pode acontecer? Como é que fica essa proposta do ministro Moro? Me parece que ela se esvaziará completamente. Então, eu particularmente sou refratário a essa ideia e me parece flagrantemente inconstitucional. E ele, inclusive, estende para outras tantas questões, como execução da pena de multa, como execução da pena restritiva agora, como efeito da sentença penal condenatória, a perda de determinados bens, que na verdade me parece a rigor confisco, porque atingirá não só os proventos do crime, mas também até mesmo o patrimônio lícito do acusado, e isso tudo a título de uma execução provisória, o que me parece muito preocupante. E mais preocupante ainda é a parte do projeto onde ele retira o efeito suspensivo da apelação e faz com que os condenados pelo tribunal do júri, que são condenados por 7 pessoas leigas, sem qualquer fundamentação, votando tão somente sim ou não, mas sem justificar de maneira fundamentada a condenação de alguém apenas extremamente altas, a prisão já imediata, em plenário do júri, em primeiro grau. Se isso não for violação da presunção de inocência, eu confesso que eu não sei o que seria. Me parece também
flagrantemente inconstitucional essa prisão em segundo grau e agora para o Tribunal do Júri com maior razão já em primeiro grau. É algo que me preocupa bastante e que vem rendendo severas críticas de vários professores de processo penal de todo o nosso país. Meu caro Juliano, processualistas importantes, juristas respeitáveis e integrantes do sistema de justiça criminal, de linha vanguardista, tem defendido, tem entendido que o processo penal é uma espécie de sismógrafo do regime, do país em que ele existe e da forma com que a justiça criminal age, atua. O ilustre processualista, o grande defensor público do Piauí, concorda com esta posição, com esta linha de pensar dessas pessoas a que eu me refiro no momento? Sem dúvida, desembargador Edivaldo. Inclusive o próprio James Goldsmith, que é um dos teóricos que particularmente eu sigo no processo penal, inclusive tem ele, né, uma construção muito importante sobre a natureza jurídica do processo, aonde para ele o processo não é relação jurídica e sim situação jurídica. Ele afirma textualmente isso, que o processo penal é o termômetro dos elementos autoritários ou democráticos do processo penal de um determinado lugar. Por quê? Porque o processo penal nada mais é do que o reflexo da política estatal geral do Estado. E o processo penal é quem melhor consegue medir mesmo se o Estado tende, né, a uma democracia ou a um autoritarismo, porque é no processo penal que as invasões, né, aos direitos fundamentais se dá de maneira muito mais intensa, bem diferente daquilo que acontece no processo civil. Então, realmente me parece um acerto essa análise, e dentro dessa análise, inclusive, né, algo que me preocupa muito no projeto do Moro. Porque, inegavelmente, nós temos um Código de Processo Penal de uma matriz autoritária, fascista. Né? Se nós olharmos isso, inclusive no meu projeto de pesquisa do doutorado, eu estou analisando bastante essa questão do autoritarismo do processo penal, a gente vai ver que nós temos uma tríade de categorias que seria a verdade real, a liberdade das provas e o livre convencimento, como sendo um tripé de sustentação do Código de Rocco, do Código Fascista Italiano, e que até hoje resiste, né, no Brasil. Inclusive o professor Ricardo Glockner, ele tem um livro bem interessante sobre autoritarismo e processo penal, onde ele consegue demonstrar como é que determinadas categorias elas são ressignificadas ao longo do tempo e acabam sobrevivendo, mesmo na democracia. Tanto é que, inclusive, esse vai ser um dos pontos da minha pesquisa, onde eu vou avaliar no Supremo Tribunal Federal acórdãos e que invocou, né, essa tríade de categorias, verdade real, liberdade das provas e livre convencimento, para mostrar que mesmo numa democracia, como nós vivemos hoje no Brasil, em pleno século XXI, o CPP de matriz inquisitorial ainda resiste por categorias autoritárias que eventualmente passa por um processo de ressignificação, mas que mantém em sua base, em sua essência, esse autoritarismo. No projeto aí do Moro é a questão do plea negotiation, né? Do plea bargain norte-americano, que está sendo trazido para o Brasil de forma muito mais intensa. Não que a gente não conheça algo, né, já no Brasil com alguma tendência disso. A transação penal no juizado já era, em alguma medida, né, um reflexo desse plea bargain. Mas agora, no pacote do Moro, ele amplia isso, inclusive para penas privativas de liberdade. Né? Uma negociação entre Ministério Público e réu, abrindo mão das provas, abrindo mão do processo, para efetivamente a pessoa cumprir uma pena, né, sem que o devido processo, as suas garantias tivessem sido respeitadas. E é isso que me faz pensar que se nós tivermos essa ampliação mesmo, que é típica, né, de um modelo adversarial como o dos Estados Unidos,
mas que não é compatível com o sistema acusatório, e o Ferraioli demonstra bem por que não é, e aqui há uma confusão histórica muito grande, de que isso seria o sistema acusatório, o sistema de partes, né, onde o MP pudesse negociar com o réu, o que não é verdade, né? Me parece que nós vamos ter aqui no Brasil o pior dos dois mundos. A gente vai ter o pior, que é um processo ainda fascista, autoritário, policialesco, e ainda aquilo que me parece que tem de pior na justiça norte-americana, que é o plea bargain. Porque lá, desembargador, há estatísticas onde se constata que de 10 crimes, 9 se resolvem na esfera da negociação. E apenas um é discutido processualmente com as garantias fundamentais respeitadas. Tanto é que lá o plea bargain, então, gira em torno de 85% a 90%. E, inclusive, isso vem sofrendo severas críticas até mesmo nos Estados Unidos, porque muitos pesquisadores vêm atribuindo o encarceramento em massa dos Estados Unidos, que é a maior população prisional do mundo, a esse plea bargain, né, onde o Ministério Público tem um grande poder de negociação. E isso é algo que me preocupa muito, porque aí a gente vai ficar com um processo penal já autoritário, né, com o pior, talvez, de um sistema inquisitorial, onde a gestão da prova já está na mão do juiz, e do outro lado ainda, com aquilo talvez de pior que exista no modelo adversarial, que é essa justiça penal negociada. E tudo isso com um argumento muito sedutor, do eficientismo, da economia, da celeridade. Mas eu pergunto, isso é bom para quem? Isso certamente é bom para o Ministério Público, que não vai precisar provar, e o ônus da prova é dele no processo penal, a culpa das pessoas. Inclusive vai poder fazer acordos, né, para não denunciar, né, as pessoas. Isso talvez seja bom para o judiciário, que vai dar números para a nossa sociedade e não vai precisar de uma instrução processual com toda a dificuldade que o senhor sabe que existe, com todo o custo que existe. Agora, para um processo penal democrático, humanitário, que se propõe a ser algo que venha a blindar os direitos e garantias fundamentais das pessoas, será que isso realmente é bom? Bom para quem e bom para quê? Me parece que para a democracia não é, mas dentro de um pensamento utilitarista, eficientista, talvez seja. Essa é a questão e caberá aos nossos parlamentares debaterem isso. De toda maneira, desembargador, temos um Código Penal, temos um Código de Processo Penal, um projeto tramitando há bastante tempo, com muitas audiências públicas. E agora se resolve abandonar isso, né, e concentrar forças numa medida proposta por um ministro da Justiça que não ouviu a academia, que não ouviu pesquisadores, que não ouviu a sociedade civil organizada e que efetivamente vai manter as bases de um processo extremamente autoritário que a gente já tem. Por isso que eu sou contrário a essa medida e acho que deveríamos voltar o nosso foco para o debate do Código Penal, para o debate do CPP. Já tivemos muitas audiências públicas no Congresso, muitos professores foram lá, né, levar as suas pesquisas, os seus dados, a sua experiência, do que efetivamente, né, investirmos tempo e energia, né, num pacote de medidas que vem sem ter sido debatido, sem ter sido efetivamente submetido às críticas que sempre são necessárias em projetos dessa magnitude que procuram alterar diversos dispositivos, né, de tantas leis como se propõe o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Meu caro Juliano, meu muito obrigado pela sua valiosíssima, judiciosa e didática entrevista. Eu tenho a convicção de que o ilustre amigo, como defensor público atuando na área criminal, como respeitado professor de algumas instituições de ensino superior de Teresina, como um dos mais ativos hoje participantes do IBCCRIM e como mestre e doutorando em processo penal, mestre em processo penal e doutorando em ciências criminais, se impôs, vem se impondo ao respeito de todos nós. Eu
repetindo o que disse no início da sua entrevista, eu tenho como um dos melhores processualistas penais, no mesmo nível dos melhores existentes no Brasil, como o Jacinto, o Auri Lopes e muitos outros que eu conheço e tenho o prazer de ler e realmente de assimilar as suas abalizadas informações, as suas abalizadas ponderações, as suas abalizadas e irrepreensíveis lições. Meu muito obrigado em nome da escola. Eu que agradeço.